Oi, meu nome é Bruce. Eu não sou nenhum professor de matemática, mais uma vez. Estou testando esse microfone novo, que é do meu próprio computador, que parece ser melhor do que o microfone do meu fone. Mas vamos testar então. Exercício 23, prova de matemática, UFSC 2025, prova amarela. Item 01. Uma prova foi elaborada com 5 questões dissertativas. Então tem 5 questões dissertativas e 10 questões objetivas. Se um aluno deve resolver 2 questões dissertativas e 6 questões objetivas, então ele poderá escolher as questões da prova de 210 maneiras diferentes. Bom, o intuito desse aluno é escolher entre as 5 dissertativas, 2. Entre as 5 dissertativas que existem, ele tem que escolher 2 dissertativas, independente da ordem. Ou seja, se existem 5 dissertativas assim, independente, e ele quer escolher, por exemplo, A e a B, independente se ele pegar a primeira B, depois a A, ou primeiro A, depois a B, ele vai estar pegando A e B. Ou seja, sabemos que não importa a ordem da escolha, e sim as coisas que ele escolheu. Por isso que usamos a fórmula de combinação. E botando uma colinha da fórmula de combinação, temos essa fórmula aqui, que na UFSC está no formulário, né? Fazendo isso, podemos substituir aqui. Escrevendo de uma forma mais bonitinha, temos uma combinação de 5 tomados 2 a 2. 5 discursivas tomadas 2 a 2 discursivas. Em que entre as 5 discursivas, o aluno deve escolher 2. E embaixo temos o que? Entre as 10 objetivas, o aluno deve escolher 6. Combinação de 10 tomados 6 a 6. Substituindo na fórmula, temos o seguinte. 5 fatorial sobre 5 menos 2, 3 fatorial, vezes 2 fatorial. Embaixo temos o que? 10 fatorial sobre 10 menos 6, 4 fatorial, sobre, vezes 6 fatorial. Né? Também pode ser sobre, não tem problema. Muito bem. Realizando a parte de cima, temos 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 vezes 1. Por que eu fiz isso? Porque eu posso cortar o 3 fatorial com 3 fatorial, dividir 4 por 2, que dá 2, e isso vai dar 10 possibilidades de escolhas entre as 5 discursivas, escolher 2. Fazendo de baixo temos o que? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial sobre 4 fatorial vezes 6 fatorial. Cortou, e eu devia ter desenvolvido, mas temos o que? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 sobre 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 2 dá 8, já 8 por 8 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. Ou seja, temos 3 vezes 7 vezes 10, dá 3 vezes 7 dá 21, vezes 10 dá 210. 210 possibilidades. Se ele deve escolher discursivas e objetivas, então ele deve multiplicar as possibilidades de discursivas com as possibilidades de objetivas, obtendo 2.100 possibilidades de escolhas para formar essa prova. Mas a UFSC disse que é 210 maneiras diferentes, e ela dá esse item como correto. Ou seja, ou eu errei, e, bom, eu acho que não, né, que a gente fez o passo a passo, ou a UFSC errou, ou existe a possível interpretação, que é meio chata, que dentro das 2.100 possibilidades, dentro das 2.100 maneiras diferentes, existem 210 maneiras diferentes. Ou seja, se eu posso fazer 2.100 escolhas, eu também consigo fazer 210 escolhas diferentes. Entendeu? Isso é uma interpretação muito chata, mas eu acho que é isso. Não sei, posso estar errado, mais uma vez não sou nenhum professor. Então a gente vem, apaga e vamos para a próxima questão. Item 02.
Se a função f de domínios é menos 1/2, contando menos 1/2 até mais infinito, e contradomínio 3/4, levando em conta 3/4 até mais infinito, definida por f de x igual a x² mais x mais 1, é bijetora, e f de menos 1 é a inversa da função para x igual a 1, dá y igual a 3. Eu não sei ler isso direito, então eu li desse jeito. Bom, existe um jeito muito rápido de você fazer, que é simplesmente tu saber o que é uma função inversa. Uma função inversa na decoreba é simplesmente você trocar x por y e y por x. Ou seja, se na função inversa x é 1 e y é 3, na função normal, que é essa daqui, 1 vai ser y e 3 vai ser x, certo? Então é só você testar. Você substitui x por 3 nessa função aqui e vê se y dá 1. E se você fizer isso, vai dar o quê? 3² mais 3 mais 1. 9 mais 3 dá 12, mais 1 dá 13. Ou seja, não dá 1. Então a gente já sabe que está errado. Esse seria o jeito rápido de fazer. Calma aí, tá bugando. Aí, muito bem. Não era isso que eu queria fazer. Mas esse é o jeito rápido de fazer. Cara, esse é o jeito devagar de fazer. Que é o quê? Desenhar a função. Depois, limitar ela a partir dessa lei aqui de domínios e contradomínios. E depois, no fim, você vai testar do mesmo jeito. Então, eu acho muito mais interessante tu já testar a função inversa direto. Vamos lá. E também tu vai ver se ela é bijetora. E, bom, nesse caso, ela seria. Mas acho que eu vou mostrar isso no final se der tempo. Eu não quero passar muito do tempo. 0,4. Se A é formado por x pertencentes reais, tal que tudo isso é menor que zero, então o conjunto A está contido, ou seja, é um subconjunto do intervalo entre menos 2 e 4, não pegando menos 2 nem o 4. Vamos resolver isso por estudo do sinal. Então, temos a inequação a seguir. Estudo menor que zero. Como que a gente faz estudo do sinal? Eu posso simplesmente chamar essa parte de f de x e essa parte de x. Duas funções. E a gente vai estudar o sinal de cada função, depois interseccionar para saber a parte que a gente quer, que é a parte menor que zero. Como assim? Vamos fazer passo a passo. Primeiro vamos analisar o sinal da função f de x. F de x igual a x² menos 5x mais 6. Como você faz isso? Primeiro você encontra as raízes dessa função. x² menos 5x mais 6 igual a 0. Raiz, ou seja, quais valores de x que fazem y ser igual a 0. Então, para achar as raízes, você primeiro descobre o delta. Delta igual a quê? Ou tu faz soma de produto. Soma das 5, produto das 6. Bom, 2 e 3, né? Então, mas a gente faz o delta e básica para revisar. b² menos 5² menos 4 vezes a vezes c. Isso dá o quê? Delta igual a 25 menos 24, que é igual a 1. Depois a gente faz básica. X igual a 5, que é menos b, né? Menos 5 dá 5, mais ou menos 1 sobre 2. 5 mais 1, 6 sobre 2 dá 3. 5 menos 1 dá 4 sobre 2 dá 2. Então, 2 e 3. Agora a gente faz o estudo... não, calma. Aí, existem dois jeitos de fazer isso. Um jeito, que é o jeito clássico, que tu meio que desenha a função. Esse é o eixo das abscissas. E meio que tu desenha a função. Assim. Né? E aqui é o 2 e aqui é o 3, né? Onde a função passa. Né? Esse seria o jeito clássico. Aí a gente teria que dar os sinais dessa função. Ou seja, quando x é menor que 2, y vai dar sempre positivo. Né? Ou seja, se a gente projetar para o eixo y, a imagem vai ser sempre positiva.
Então a gente coloca uns sinais de mais aqui. Quando está entre 2 e 3, quando for 2 é 0, né? Porque é a raiz da função. Quando está entre 2 e 3, a imagem projetada para o eixo y é negativa, né? Porque está embaixo do eixo das abscissas. Quando é maior que 3, a imagem vai ser positiva. Mas existe uma outra forma de fazer, que é por um macetinho que, tipo, se tu não quiser decorar não precisa, mas é que eu meio que fui educado a decorar desse jeito. Que tu bota as raízes assim, de uma função de segundo grau, e decora o macete que é o seguinte: ma, cama. O que é uma cama? Mesmo de A, contrário de A, mesmo de A. O que é o A? A é o coeficiente líder. Ou seja, mesmo sinal do coeficiente líder, que no caso é mais, sinal contrário do coeficiente líder A, que é menos, que aqui é mais, então o contrário seria menos. E o mesmo de A seria mais de novo. Por exemplo, se a gente tivesse uma função com A negativo, uma cama dessa função ia ser mesmo de A menos, contrário de A mais e mesmo de A menos. Tu pode testar. Ah, mas aí vem as variações que tu pode estar perguntando. Ah, e se x1 for igual a x2, ou seja, se delta for igual a 0? Então, existe outro macete. x1 igual a x2, que é o ma. Ou seja, mesmo de A, mesmo de A. Ou seja, se a função tocar o eixo x aqui, que é o x1 ou o x2, que é a mesma coisa, sempre vai ser positivo. Se ela tocar assim, sempre vai ser negativo. Mesmo de A, mesmo de A. Positivo, positivo ou negativo, negativo. E se delta for menor que zero, a gente vai ter o ma, que é só o sinal de A. Por exemplo, se der raízes imaginárias, a função não estaria tocando o eixo das abscissas. E ela só teria um sinal, sempre. No eixo y, ela só teria uma imagem, que seria uma imagem positiva ou só uma imagem negativa. Seria somar ou somar. E isso vai aparecer nessa questão. Mas claro, se tu não quiser decorar esse macete, que eu gosto de pensar em jeitos rápidos. Por exemplo, aquela questão de combinação dava para fazer de um jeito rapidinho. Mas não precisava. Era melhor explicar mesmo. Então vamos estudar agora o sinal da função g de x. Para g de x igual a x ao quadrado mais 9, estudando a função, a gente procura as raízes, né? X ao quadrado igual a menos 9, e aí tu já começa a perceber que vão dar raízes imaginárias, né? Porque vai dar o que? Raiz quadrada de menos 9. Isso nos reais não existe. Isso também daria um delta negativo, né? Porque se a gente fizesse o delta, b ao quadrado, 0 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 9, daria menos 36, né? O delta. Um delta negativo quer dizer que a função não encosta no eixo x, certo? Ou seja, a representação dessa função seria basicamente assim. Como o sinal de A é positivo, estaria acima da abscissa. Seria assim, em que seria tudo mais, porque a projeção sobre o eixo y daria imagens todas positivas. Ou se a gente fizesse um macete, ia ser só o ma, que é o mesmo sinal de A, que seria mais, entendeu? Beleza, a partir disso, a gente pode fazer a intersecção entre esses estudos de sinais, né? A gente pode organizar assim, ó: f de x, g de x e f de x sobre g de x. Levando em consideração também que existe uma condição de existência, né? Porque g de x é um denominador e g de x tem que ser diferente de zero.
Só que a única forma de x dar zero é com as raízes dessa função, com os números que zeram essa função. E os números que zeram essa função não estão no... Tipo, eles estão imaginários, né? Não existem nos reais. Então a gente não precisa se preocupar muito, né? Se a gente precisasse, a gente ia colocar meio que a bolinha não pintada, né? Ou seja, a gente não ia querer eles. Mas como eles não estão no que a gente quer, então não tem problema. Agora a gente faz a intersecção. 2, 3, mais, menos, mais. E aqui tudo mais. E a gente faz o estudo do sinal. Como que a gente faz isso? Mais com mais é tipo uma explicação. Mais com mais vezes mais, por exemplo, vai dar mais. Mais com menos vai dar menos. E mais com mais vai dar mais. É literalmente assim. Se a gente fosse pelo macete que eu mostrei, seria assim, ó. 2 e 3. Macama, ma, e ma. E aí a gente desce só, né? Só para ficar mais bonitinho. Mais com mais, mais com menos, menos, mais com mais, mais. É só para ficar mais organizado esse macete, entendeu? Aí ele pediu o quê? Ele pediu os menores que zero. Menores que zero é negativo. Ele não pediu os que dão igual a zero, só os menores que zero. Então a gente não quer as raízes, a gente não quer os valores que dão igual a zero. A gente só quer os valores que dão menor que zero para essa equação aqui. A mesma coisa aqui. Então, a resposta seria entre 2 e 3. Né? O conjunto de solução seria entre 2 e 3. Ou a gente pode representar assim. E a pergunta dele é se o conjunto A, que é o conjunto de solução dessa inequação aqui, está contido no conjunto entre menos 2 e 4. Sim. Por quê? Porque o conjunto de menos 2 e 4 é assim, ó. Menos 2 e 4. Né? Esse é o conjunto de menos 2 e 4. Só que o 2 está aqui, por exemplo. E o 3 está aqui. Então, o nosso conjunto está dentro do conjunto menos 2 e 4. Ou seja, está contido no conjunto menos 2 até 4. Ou seja, é um subconjunto do menos 2 até o 4. Então, a alternativa 4 está correta. Alternativa não. Sei lá o que, 4 está correta. Eu vou apagar. Vocês dão uma respirada aí. Calma aí, porque apagar é meio difícil aqui. Vamos para 8 então. 0,8. Beleza? 0,8. Seja A, B e C contido nos reais, ou seja, subconjunto do conjunto real, se a função f vai de A até B, de domínios A até contra-domínio B, e g vai de B até C, ou seja, domínios B até contra-domínio C, então são funções tais que gof, o que é gof? Chamo de gof, mas acho que não é gof. Gof é a mesma coisa que g de f de x, uma função composta. É injetora? Opa, o que é uma função injetora? Uma função injetora é quando domínios diferentes têm imagens diferentes. Por exemplo, f de x1 é diferente de f de x2. x1 e x2 são os domínios, f são as imagens. f de x1 é diferente de f de x2. Como que a gente sabe em um gráfico se uma função é injetora? A gente sabe em um gráfico que uma função é injetora a partir da regra dos traços paralelos. Por exemplo,
se a gente tem uma função de segundo grau assim, se a gente traçar traços paralelos, a gente vai ver que os traços cruzam na função duas vezes. Se cruzar mais de uma vez, quer dizer que ela não é injetora. Por que ela não é injetora? Porque esse domínio aqui, x1, e esse domínio aqui, x2, tem a mesma imagem, essa daqui. Entendeu? Tornando ela não injetora. Mas, se a gente der um exemplo de uma função injetora, por exemplo, uma função do primeiro grau, e a gente traçar os traços paralelos, a gente vê que os traços paralelos só batem uma vez na função, tornando ela injetora, né? E a gente pode comprovar isso, porque, por exemplo, esse x1 aqui tem essa imagem, mas esse x2 aqui tem essa outra imagem, imagens diferentes, tornando ela injetora, ou seja, domínios diferentes com imagens diferentes. Agora, o que é uma função sobrejetora? Uma função sobrejetora é quando a imagem é igual ao contradomínio da função. Como assim? Vamos levar um exemplo da função g. A função g é do domínio B até o contradomínio C. Vamos pensar que o domínio B é, sei lá, 1, 2 e 3, e o contradomínio C é 2, 4, 6 e 8. Uma representação didática dessa função seria assim, B, C, 1, 2 e 3, 2, 4, 6 e 8. Se a gente tivesse uma função, por exemplo, g de x igual a 2x, é uma lei de formação assim, seria desse jeito, né? 1, que é x, vira 2 por meio da função, 2, que é x, vira 4 por meio da função, né? E 3, que é x, vira 6 por meio da função. Essas são as imagens da função, esses são os y's da função. Só que você está vendo que faltou um 8 aqui, né? Se faltou um 8, quer dizer que a imagem não é igual ao contradomínio, porque o contradomínio é 2, 4, 6, 8. A imagem essa é 2, 4, 6. Só que se não tivesse esse 8, só fosse isso daqui, se não tivesse o 8, e o contradomínio só fosse esse, então a imagem, que é 2, 4, 6, é a mesma coisa que o contradomínio, tornando ela sobrejetora. Entendeu? Vamos apagar a colinha. Acho que não vamos apagar a colinha. Vamos deixar a colinha aqui. Então, tá falando, se g de f de x é injetora, então f é injetora. Bom, nesse caso, f e g terão que ser injetoras. Mas um jeito bom de pensar nisso seria usando um contra-exemplo, né? Mas primeiro a gente tem que entender como funciona a função composta. Uma função composta é quando, por exemplo, temos A, B e C, né? A função f de x transforma os números de A, explicando de uma forma didática, transforma os números de A em B, né? A f de x faz isso. E a g de x transforma os números de B em C. O que a função composta faz? Transforma de A para C. Obviamente não assim, né? Mas é meio que isso. Por quê? Porque uma função composta, primeiro tu resolve dentro, depois tu resolve fora. Ou seja, primeiro tu vai estar resolvendo f de x indo daqui para cá, e depois a g de x indo daqui para cá. Então a gente pode pensar em um contra-exemplo. E se f de x não fosse injetora? Será que g de f de x seria injetora? Então a gente pode pensar no contra-exemplo. Se f de x, por exemplo, fosse x ao quadrado, e g de x fosse 2x, uma função injetora, né? A gente podia pensar, por exemplo, 1, 2 e 3 e ir trabalhando com isso. Como seria? Não, calma. Um exemplo melhor seria 1 menos 1
É 1 e menos 1. Isso seria um bom exemplo. Você vai entender por quê. Isso, f de x é uma função não injetora, ou seja, domínios diferentes podem ter imagens iguais. Por exemplo, 1 e menos 1. 1 e menos 1, 1 ao quadrado dá 1. Mas menos 1 ao quadrado também dá 1. Agora, a gente foi de A até B, né? Cumprimos a f de x, porque f de x vem primeiro na função composta, depois a g de x. Agora vamos cumprir a g de x. A g de x multiplica o x por 2. Então, 1 vezes 2 dá 2. Ou seja, a g de x é injetora, porque cada domínio tem sua imagem. Né? A f de x não é injetora, porque domínios diferentes têm a mesma imagem, o que torna ela não injetora. Só que a gente consegue perceber que essa função g, essa função gof, já não é injetora. Por quê? A função gof vai de A até C. Ou seja, ela vai de A valendo 1 até C valendo 2. Ela vai de A valendo menos 1 até C valendo 2. Ou seja, você percebeu que 1 e menos 1 tem a mesma imagem 2 quando ela é gof, quando ela é g de f de x? Isso já é um contra-exemplo que prova que f teria que ser injetora. E também, tu também pode procurar contra-exemplo para g de x, mostrando que g também tem que ser injetora. As duas têm que ser injetoras para que g de f de x seja injetora. Entendeu? Então, a gente sabe que a 8 está correta, que diz que f é injetora. E a gente mostrou que se f não for injetora, a g de f de x não vai ser injetora, porque esses dois domínios vão ter uma mesma imagem, sendo que a definição de uma função injetora é que domínios tenham imagens diferentes, cada domínio tem uma imagem diferente, certo? Agora vamos para 16. Se função f, vai de domínios reais até contra domínios reais não negativos, é definida por f de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 4, então f é uma função par. Bom, já dá para saber que ela não é uma função par, né? Mas vamos revisar o que é uma função par. Uma função par é aquela função que tem o eixo y como eixo de simetria. Por exemplo, f de x valendo x ao quadrado. Ela tem o eixo y como eixo de simetria. Por quê? Porque uma função par, domínios opostos têm imagens iguais. Domínios opostos com imagens iguais. Por exemplo, f de x é a mesma coisa de f de menos x. Por exemplo, levando em conta que isso é x, isso daqui é menos x. E eles têm a mesma imagem. Entendeu? Isso torna a função par. E ela é simétrica ao eixo das ordenadas, eixo y. Isso por que simétrica? Porque se tu rebater esse lado aqui para lá, é a mesma coisa. Agora, função ímpar é quando domínios opostos têm imagens opostas. Ou, sabe, imagens diferentes também. Opostos é diferente também. Então, a gente pode escrever assim, ó. X é diferente de menos f de menos x, né? Por exemplo, uma função, sei lá, acho que uma senoide. Acho que um senoide dá. Uma função senoide. Dá. Uma função senoide. Esse x e esse é o menos x, né? Tipo, são opostos, são simétricos, só que a imagem deles também é oposta. Aqui vai ser menos f de menos x e aqui vai ser
f de x. Também são opostos. E a gente pode... e a gente também sabe que função ímpar ela é simétrica à origem, né? Ela tem simetria em relação à origem. Por quê? Por exemplo, essa função aqui, para ser mais visível, essa função aqui também é ímpar. Por quê? Porque esse x aqui tem uma imagem f de x aqui. Já esse x oposto tem uma imagem oposta também, menos f de x. E você está vendo que eles têm uma mesma distância em relação à origem. Ou a gente pode fazer uma simetria para cá e outra para cá, vendo que ela é ímpar. Porque a par, tu pode só fazer uma transposição simétrica para cá. Na ímpar, tu faz duas. Pá, pá. Impar. Aqui tu faz par, entendeu? Só foi uma explicação breve de funções pares e ímpares. Agora vamos para a questão. Ele perguntou se a função x² menos 2x mais 4 é uma função par. Lembrando, função par é uma função que tem o eixo das ordenadas como eixo de simetria. Isso já vai responder a questão. Outro pode ver os expoentes. Porque um polinômio que tem expoentes só expoentes pares seria uma função par, né? Que todo um polinômio é uma função. Mas isso é só um macete. Seria melhor tu desenhar para comprovar. E a gente pode desenhar essa função. Primeiro a gente pode, por exemplo, descobrir, sei lá, as raízes dessa função. x² menos 2x mais 4. Delta igual a b² menos 2² dá 4. Menos 4 vezes 1a vezes c, que é 4. Isso daria 4 menos 16. Isso daria um delta negativo. Ou seja, essa função não encosta no eixo x. Então a gente poderia só olhar para os coeficientes, né? A gente tem um coeficiente positivo, o coeficiente angular, o coeficiente líder positivo, ou seja, o a positivo, temos uma função feliz. Temos o b negativo, ou seja, sabemos que a função corta o eixo y descendo, tornando por isso que b é negativo. E temos o c valendo 4, ou seja, sabemos que a função corta no eixo y no 4. Ou seja, a função é basicamente assim, né? Desenhando de qualquer jeito. Aqui você já percebe. Que y não é o eixo de simetria. Porque se você jogar todo esse cara aqui para lá, não vai dar a mesma coisa. Não vai dar a mesma coisa que se você tiver uma função assim, ó, simétrica. Se jogar para lá a mesma coisa. Se você jogar essa parte para lá, não vai dar a mesma coisa. Ou seja, y não é o eixo de simetria. Esse eixo aqui, o eixo y, não é o eixo de simetria, tornando essa função sem paridade. Porque ela também não é ímpar, né? Porque ela não tem nenhuma simetria com a origem, né? Então é uma função sem paridade. Também dá para ver pelos expoentes, porque tem um expoente par, tem um expoente ímpar também. Uma função sem paridade. Tornando a resposta dessa questão 23 do 9, 10, 11, 13. É isso. Valeu.